Olá, pessoal. Sou Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, da região, e passei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algumas atividades importantes que aconteceram que nós, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, participamos, né? Uma das principais atividades que a gente teve foi a 25ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Nós reunimos mais de 600 delegadas de todo o país, de várias regiões do país, e a gente tirou várias resoluções importantes, né, para a nossa organização. O nosso mote era Brasil democrático sempre, e nós discutimos alguns assuntos que são essenciais para que a gente tenha de verdade democracia no país, né? A gente fez matéria no site do sindicato, tem várias, a gente fez muita cobertura pelas redes sociais, então se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá, mas o foco da nossa conferência foi a discussão da democracia, né? O que nós entendemos por democracia. Para nós é um país democrático, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Nós discutimos bastante sobre a reforma tributária, né, que nós queremos. A gente tem uma discussão aí de votação do arcabouço fiscal, que é uma forma do governo conciliar, juntar vários impostos sobre o consumo, né, em um só, para facilitar a arrecadação e simplificar os tributos, né. Mas nós do movimento sindical queremos também uma reforma tributária progressiva, que promova a distribuição de renda, que onere os mais ricos e não os mais pobres, os assalariados, aquelas pessoas que pagam imposto de renda na fonte, porque no Brasil o salário é tributado, o consumo é tributado, mas, por exemplo, as grandes fortunas não são. E quando a gente está falando de grandes fortunas, a gente está falando de pessoas que ganham mais de 10 milhões de reais, então estamos falando de pessoas de classe média alta. A gente está falando de tributação sobre latifúndios e grandes fortunas, a isenção da PLR dos trabalhadores bancários, né, que para nós é importante, ter uma atualização da tabela do imposto de renda, né, para que as pessoas ganham mais, e eu já citei aí os valores que a gente quer tributar, paguem mais, e que as pessoas que são assalariadas paguem menos, porque os trabalhadores pagam duas vezes, pagam na fonte do salário e pagam na hora que vão ao supermercado, na hora que fazem compras, né? A gente discutiu bastante sobre a organização do ramo financeiro, a forma que a reforma sindical aconteça, né, que seja um instrumento do reconhecimento formal da representação dos trabalhadores do ramo financeiro, para que mude o conceito de categoria e a gente possa, de verdade, ter um ramo, os trabalhadores do ramo da atividade econômica estejam representados pela mesma entidade, né? E os trabalhadores possam aprovar suas questões em assembleia, que as assembleias sejam respeitadas, principalmente para a forma de financiamento do movimento. Um assunto que foi muito importante é a regulamentação das plataformas digitais, porque a gente está vendo aí uma série de plataformas surgindo, seja na Uber, seja para entregar comida, seja para fazer uma série de serviços, inclusive serviços financeiros, né, como tem uma plataforma chamada Frank, que os trabalhadores se cadastram nessa plataforma, elas passam por uma prova, né? Nós aprendemos aí no final de semana de que elas têm que atender vários requisitos, como, por exemplo, ter 5 anos na função, passam por uma entrevista, passam por uma espécie de prova, e aí depois, se elas forem aceitas, aí elas vão pagar um boleto para que elas possam usar a plataforma e fazer o atendimento para todos os bancos do setor, no tal do Open Finance, e ela não vai ser contratada para isso, ela vai pagar para se cadastrar na plataforma para depois ela prestar serviço para o mercado financeiro e fazer atendimento, vender produtos, né? Como um personal banker, que eles chamam, um consultor digital, isso sem nenhum tipo de regulamentação nem da plataforma e nem do trabalho dessa pessoa. Então, é uma coisa muito séria que a gente está discutindo, já está discutindo há algum tempo, mas a gente precisa de ter acúmulo sobre esse assunto, ter força no Congresso para poder fazer uma regulamentação, construir uma proposta que a gente possa garantir que o nosso trabalho seja garantido, que a segurança do setor seja garantida, porque essas plataformas não têm responsabilidade alguma se acontecer um golpe, se você fizer uma aplicação que
que seja, não seja da que você, a que você escolheu, porque imagina, a pessoa é autônoma, né? É uma coisa maluca isso. É mais ou menos o que acontece com os Ubers, né? A Uber é uma empresa de veículos, a maior do mundo, que não tem um veículo, não tem um funcionário, riquíssima, e os trabalhadores que estão lá na Uber pagando para trabalhar, usando seu próprio carro, fazendo sua própria manutenção. Então, essa questão da regulamentação das plataformas é importante. Também a gente estava discutindo sobre um projeto de lei que também nessa mesma linha da regulamentação, mas aí impedindo ou responsabilizando ou criando um fórum para que as plataformas digitais sejam responsáveis e combatam abuso, discurso de ódio, assédio, mentira e conteúdos prejudiciais à democracia, né? O Projeto de Lei 2630/2022, que o deputado federal Orlando Silva, que ele é o relator desse projeto, esteve lá conosco, explicando como funcionam, qual que é o escopo dessa discussão, por que as Big Techs combatem tanto esse projeto, porque você simplesmente se coloca conteúdo na rede social, na internet, esse conteúdo é monetizado, né? Porque as pessoas ganham duas vezes, porque a plataforma monetiza as pessoas com conteúdo e os anúncios que estão dentro da plataforma geram recurso para quem vende, anuncia nessas plataformas, essa plataforma cobra por esse anúncio. Então, tem gente ganhando dinheiro com discurso de ódio e a gente precisa de ter uma regulação sobre isso. Não é possível que as pessoas possam abrir a internet e colocar qualquer coisa sem nenhum tipo de regulamentação. Eu estou aqui conversando com vocês na plataforma do Sindicato dos Bancários, é uma plataforma conhecida, a diretoria foi eleita pelos trabalhadores que estão no setor. Se por acaso eu disser alguma coisa aqui que não corresponda à verdade, eu tenho responsabilidade sobre isso, né? Então, as plataformas também têm que ter. A gente conversou muito sobre fortalecer os comitês de luta e as brigadas digitais da classe trabalhadora, na mesma linha de combater fake news, desfazer discurso de ódio, desfazer narrativas mentirosas que confundem os trabalhadores para as pautas que são importantes, que foi uma tônica no último governo, que foi uma tônica tem sido uma estratégia da extrema-direita de usar principalmente aplicativos de mensagem como WhatsApp, Telegram, para poder espalhar mentira, discurso de ódio, desinformação, como aconteceu na pandemia sobre a vacina, que muita gente dizendo que se você tomasse a vacina ia virar jacaré. A gente quer fortalecer os comitês de luta nos sindicatos, nas comunidades, falar sobre as questões, por exemplo, como a alta dos juros interfere na vida da população, como a alta taxa de juros aumenta o endividamento da população, como esse autoendividamento só fortalece os banqueiros e que a gente precisa de explicar para a população que é importante vir com os movimentos sociais, com as centrais sindicais, para forçar a baixa da taxa de juros. A gente teve uma taxa agora, uma redução agora no último Copom, que é a reunião do Comitê Monetário do Banco Central, que vai discutir quanto vai ser a taxa Selic, quanto vai ser a taxa de juros básicos da economia, e aí a gente conseguiu uma ligeira queda, mas ainda não é suficiente. O que mais que a gente conversou? A gente conversou sobre a importância da gente fortalecer a campanha Menos Meta Mais Saúde, que é um dos principais problemas que afetam a categoria bancária. O número de adoecimento na categoria é muito alto e a gente precisa muito enfrentar, né, esse problema, diminuir, conseguir regrar as metas, conseguir que as metas deixem de ser abusivas, que elas possam ser discutidas com os trabalhadores, que elas possam ser organizadas de acordo com a realidade, não tiradas sem nenhum critério. A gente também viu a nossa consulta, tem vários números da consulta, deixa eu ver se eu pego alguns números aqui para falar, que são números importantes. A gente viu a consulta, os trabalhadores, quase 20 mil pessoas em todo o Brasil responderam à consulta. Então, aqui em São Paulo, foram mais de 6 mil bancários que responderam, quase 7 mil. A questão do adoecimento dos bancários é o que mais chamou a atenção da gente que estava analisando a consulta, porque o adoecimento dos bancários é muito alto, a redução de postos de trabalho, as metas abusivas e a cobrança está adoecendo demais os trabalhadores. 34% dos bancários que responderam à nossa consulta aqui em São Paulo afirmam que
usaram medicamentos nos últimos 12 meses, e isso aumentou em relação à consulta do ano passado. Era menos gente estava usando medicamento. O impacto da cobrança excessiva pelo cumprimento de metas tem causado preocupação constante com o trabalho. Foi a resposta que 69% dos respondentes deram para os dirigentes sindicais, 58% disseram que sentem cansaço, fadiga constantes, 48% disseram que sentem muita desmotivação, e eles responderam que para um ambiente adequado e mais saudável, ético, corporativo, os bancários deveriam ter redução das metas, quando, no caso, por exemplo, de quando uma parte dos funcionários estão de férias, né? 48% responderam que era preciso modular as metas, os objetivos, as metas, quando tem menos gente, né? Porque vai ser uma somatória de problemas, né? Cobrança de meta, acúmulo de função, condições de trabalho precária, vai dar adoecimento, vai dar desmotivação, óbvio, e cansaço e fadiga, como estão dizendo aqui. A gente também viu na consulta que 82% dos trabalhadores bancários são favoráveis à redução das taxas de juros, né? Estava falando agora da taxa de juros. Então, isso mostra que os trabalhadores estão atentos a essa questão do desenvolvimento do país. Também a gente imagina que deve ser muito difícil para você alcançar as metas com juros tão altos. Quem está aplicando na bolsa, quem está aplicando no mercado, ok, está bem, está ganhando dinheiro, está aplicando no rentismo, mas quem está devendo para o banco não vai conseguir pagar, porque o juros é muito alto. Embora a gente teve aqui, depois a gente pode comentar que o programa Desenrola, que o governo federal lançou, ele está conseguindo atingir o objetivo de fazer a renegociação de dívidas das pessoas até determinadas faixas salariais. É uma iniciativa do governo federal para ajudar as pessoas a sair do endividamento. Ok, é muito bacana, a gente está apoiando essa iniciativa, mas precisa de baixar os juros, porque senão é impossível. Você paga de um lado e está devendo do outro, porque a gente defende crédito para o desenvolvimento econômico e social. 81% dos trabalhadores disseram que a gente deveria ter isenção de imposto de renda, que é cobrado na PLR. 72% dos respondentes disseram que são favoráveis, que acham muito importante a lei que garante o pagamento igual para homens e mulheres. Quer dizer, tem ainda 30% que está em dúvida, né, Ricardo? Bom, deveria ser mais isso aqui, mas é importante que as pessoas estão entendendo, né? Tem uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula que vai garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres. Na regulamentação, a gente vai participar, vai reivindicar participação nesses grupos de trabalho que vão fazer o regulamento dessa lei, que vão tirar detalhes para a implementação, porque nós temos a nossa mesa de igualdade e oportunidades, a gente tem experiência nessa discussão pela igualdade salarial, mas a gente sabe que é difícil o debate, porque ainda tem muita gente que acha que normaliza o fato das mulheres ganharem menos e não tem justificativa nenhuma, porque elas exercem as mesmas funções que os homens, ainda tem toda uma carga de dupla jornada, porque são elas que arcam com a responsabilidade dos cuidados com o lar, com os doentes, com as crianças, e ainda ganham menos no mercado de trabalho. A gente está lutando muito sério, e por isso tem uma lei, nós vamos ajudar na implementação da lei, na fiscalização das leis, então vai ser muito importante o papel do sindicato na fiscalização, e a gente fica feliz que 70% dos trabalhadores entendem que isso é uma prioridade. Vamos conversar com os outros 28% para convencer também, porque precisa de convencer todo mundo. E muito importante, 73% acreditam que é preciso regulamentar a internet para evitar fake news, que é muito importante, que é o que eu estava falando agora há pouco. E 89% acham que é importante penalizar os crimes cometidos nos meios digitais. Então, esse é o resuminho do que a gente discutiu na nossa conferência. Nós saímos de lá defendendo a unidade, defendendo a nossa organização, para que a gente possa fazer o enfrentamento na conjuntura, que é uma conjuntura que é de diálogo, né, que é ao contrário do outro governo, que a gente não tinha espaço para dialogar, a gente não tinha uma democracia plena, que ainda não está plena, né, porque a gente precisa de defender, então a gente tem que ficar o tempo todo atento e forte,
porque a democracia é o nosso maior bem. Mesmo com todas as dificuldades de você ter uma democracia plena, onde nós tenhamos direitos iguais, homens e mulheres, pessoas de todas as classes sociais, mas se a gente não tiver organização, não souber fazer o debate, não souber organizar nossas pautas, fazer a pressão da forma como tem que ser feita, organizar a estratégia, a gente não avança. E nós temos um histórico muito grande de avanços, né, na nossa luta por direitos. Estamos fazendo 100 anos esse ano, os sindicatos bancários. A gente tem uma convenção coletiva de trabalho que tem 31 anos. Quem não assistiu, quem não está vendo aí a CCT de A a Z, que está no YouTube, assistam, porque a gente está falando das nossas causas mais importantes. A gente tem no YouTube uma série de drops, de pílulas contando a história do sindicato pelas principais datas, e as personalidades do sindicato também estão dando seu depoimento sobre como que é participar de um sindicato tão importante, tão forte, representativo como o nosso. Eu fico por aqui e a semana que vem eu volto mais conversar com vocês sobre as principais notícias da semana. Um grande abraço, até a próxima.